bem-vindo à nossa primeira videoaula do componente Higiene e Manipulação de Alimentos e Bebidas. Eu sou a professora Natsue e sou nutricionista. Então vamos ver o que nós vamos aprender nessa primeira aula. Nós vamos ver sobre o perigo em alimentos, a microbiologia básica dos alimentos, as doenças transmitidas por alimentos, conhecidas como DTAs, sobre a higiene pessoal e o uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs. Como vocês já devem ter dado uma lida na nossa apostila no ambiente virtual de aprendizagem, só quero relembrá-los que quando eu falar a palavra UPR, é a nossa unidade produtora de refeições, conhecida popularmente como cozinha. Os perigos em alimentos. O que é perigo? Perigo é tudo que pode trazer riscos à saúde do consumidor. No caso dos alimentos, nós temos os perigos físicos, químicos e biológicos. Quem são os nossos perigos físicos? Eles são causados por algum corpo estranho nos alimentos, como pedras, cacos de vidro, pedaços de plásticos, entre outros. Mas como esses perigos, conhecidos como perigos físicos, podem parar no alimento? Por exemplo, é necessário em uma UPR alguém para escolher os feijões. Feijão é um tipo de alimento que muitas vezes vem com uma pedrinha, com algum outro componente junto com ele. E aí o cliente vai ao restaurante e consome aquele feijão. De repente, ele sente entre os dentes aquela coisa mais dura e percebe que é uma pedra. Era um perigo para o cliente, ele poderia ter quebrado os dentes, por exemplo. Perigos químicos é quando eu tenho a presença de substâncias químicas nos alimentos. Qualquer substância química que seja prejudicial à saúde. Por exemplo, alvejantes, metais pesados, como mercúrio, drogas veterinárias, entre outros. Um exemplo de perigo químico no alimento é a higienização de alimentos que serão consumidos crus, que nós veremos na nossa próxima videoaula. Eles podem ser higienizados com água sanitária própria para o alimento. Porém, essa água sanitária, que pode ser utilizada em alimento, ela não pode conter alvejante. Se alguém na UPR higieniza o alimento com uma água sanitária que não é própria para isso, está levando um risco químico à saúde do consumidor. E o outro perigo que nós comentamos aqui são os perigos biológicos, que são causados por micro-organismos como fungos e bactérias e pelas toxinas que eles liberam. Um micro-organismo muito conhecido é o Bacillus cereus, que é uma bactéria que pode estar presente no arroz após cozido, se ele for deixado em temperatura ambiente, tá? Então, quem trabalha na UPR tem que sempre estar verificando a temperatura dos alimentos. O arroz, após cozido, ele não pode ficar em temperatura ambiente, senão pode acabar proliferando essa bactéria, que é o Bacillus cereus, e que traz um risco biológico à saúde do consumidor. Microbiologia básica dos alimentos. E aí aqui nós temos os micro-organismos presentes nos alimentos e como eles podem ser divididos. Eles podem ser divididos em úteis, deterioradores e causadores de doenças. Entre os micro-organismos úteis, nós temos os Streptococcus, Leuconostoque e Pediococcus, que em conjunto com os lactobacilos formam as bactérias láticas, que podem ser encontradas
encontrados nos leites, derivados e superfícies de vegetais, além da mucosa bucal, trato intestinal, entre outros locais. Esses micro-organismos úteis, os micro-organismos úteis, eles são necessários para a existência do alimento. Por exemplo, o queijo. O queijo, para que ele exista, para que ele seja produzido, ele precisa de micro-organismos em quantidades adequadas para a sua produção. Nessa quantidade adequada, não irá trazer risco à saúde do consumidor, mas sim é apenas um micro-organismo útil para a produção do alimento. Micro-organismos deterioradores. Aí, aqui sim, são aqueles que deterioram os alimentos. Como, por exemplo, eu trouxe aqui a bactéria Aeronomas, que são encontradas em diversos produtos, principalmente em alimentos refrigerados, sendo responsáveis pela deterioração de ovos, carnes e pescados. Então, já os micro-organismos deterioradores são aqueles que vão prejudicar as características naturais dos alimentos, vão estragar o alimento. E os micro-organismos causadores de doenças? Esses, para que haja manifestações clínicas das doenças, como vômitos, diarreia, é necessário que haja uma dose mínima infectante da bactéria patogênica. Esses, sim, vão causar a doença ao consumidor. Doenças transmitidas por alimentos, são as famosas DTAs. São doenças que são transmitidas pela ingestão de alimentos contaminados por algum micro-organismo patogênico presente nesses alimentos. Então, eu tenho uma doença transmitida por alimento quando eu consumo um alimento infectado por algum micro-organismo patogênico. Vamos agora para a higiene pessoal e o uso de equipamentos de proteção individual. A higiene pessoal em uma UPR pode ser definida como conjunto de ações praticadas para manter a saúde do trabalhador e do consumidor e prevenir doenças. Então, a higiene pessoal ela é importante tanto para o trabalhador como para quem vai consumir o alimento daquele local. Aqui eu citei alguns exemplos de formas de você ter uma higiene pessoal ou a higiene pessoal necessária em uma unidade produtora de refeições. O asseio corporal, que parece ser muito comum, mas é importante a parte de você tomar o banho antes de ir trabalhar. A higiene das mãos, que na nossa apostila diz o passo a passo corretamente sobre como higienizar as mãos para o ambiente de trabalho em uma UPR. Cabelos presos e com toucas. Ninguém quer achar um fio de cabelo no seu alimento. E no caso dos homens, também prefere-se que não usem barba nem bigode. Também faz parte do asseio pessoal, para que o cliente não venha achar nenhum corpo estranho, né, no seu alimento. Um cabelo, um pedaço de barba. E os EPIs? Os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, são destinados à proteção dos trabalhadores de uma UPR contra determinados perigos presentes neste ambiente de trabalho. Devem ser fornecidos obrigatoriamente pelo proprietário do local, mas a conservação é de responsabilidade do funcionário. E aqui eu listei alguns exemplos de EPIs. Luva de malha de aço para o magarefe, aquele que manipula a carne. Luva térmica para pegar algum produto em locais quentes, né, uma panela quente. E o capote para aquela pessoa que vai entrar, por exemplo, na câmara fria, para se proteger das oscilações de temperatura. Bom, por hoje é isso. Continuem estudando no ambiente virtual de aprendizagem. Aqui foi só um resumo da nossa aula, mas na apostila tem mais assuntos sobre isso. E pesquisem mais. Por hoje é isso. Até a nossa próxima aula.